Tá, Carolina, você ok. quer fazer as Tá, honras vamos da dar início, apresentação? então? Vai fazer a apresentação do nosso palestrante hoje? Claro, Tá? Eu só quero antes claro, agradecer. com o maior prazer. Eu só quero antes agradecer mais uma vez, não só os presentes, mas o Dr. Robson Vitorino, que tem um vasto currículo. Eu vou passar para a doutora Carolina fazer a apresentação do nosso palestrante, desejando já um bom evento para todos nós. Por favor. Obrigada, Sidney. Bem, eu conheço já o Robson, eu não conheço o Robson presencialmente, né? Mas eu já conheço desde 2016, que eu acompanho o trabalho dele. Eu sabia disso, então estou falando aqui para você, Robson, desde 2016 que eu acompanho o seu trabalho, te sigo nas redes sociais e faz. E esse foi o motivo pelo qual eu para estar aqui hoje falando sobre o Robson, como o Dr. Sidney mesmo disse, ele tem um vasto currículo. Ele é mestre em gestão do conhecimento e direção de recursos humanos, ele é pós-graduado em filosofia, pós-graduado em marketing, graduado em comunicação social, sócio fundador Maxwell Agency, autor de diversas obras no Brasil e em Portugal, e ele colabora como docente em programas de MBA nas principais negócios do país. Além disso, eu já escutei também um podcast do Robson falando sobre gestão. O Robson também está aí, né? O tipo dessa nova tecnologia, né? Assim que eu posso dizer. Bem, eu acho que esse tema é muito interessante, porque a gente não aprende gestão na faculdade de Direito. Assim como a gente também não aprende sobre marketing, e nós somos muito perdidos. Então, eu convidei o Robson, porque ele tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, e tenho certeza que vai ser uma live muito conhecimento para a gente. Então, sem mais delongas, Robson, fique à vontade para fazer a sua explanação. Como eu disse a você, ela vai até às 8, mas fique à vontade, tá? Não precisa estender até as 8, se você achar que não pode. Então, a gente está aqui, abertos também, a gente vai abrir para perguntas, e, enfim, é com você, e fique à vontade, tá? Obrigado. Muito obrigado, Carolina. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado ao presidente, doutor Sidney. Uma honra poder falar aqui com um grupo tão seleto, né, de profissionais da advocacia, num mercado altamente relevante, que é o segmento imobiliário. Segmento esse que no nosso Rio de Janeiro vem passando por uma verdadeira intensa revolução, né, o segmento imobiliário. E, é claro, a advocacia sempre com uma relevância estratégica muito grande, inquestionável, né? E nós precisamos, de fato, sempre pensar sobre estratégias de negócio, porque o mercado vem mudando numa velocidade muito rápida e vem requerendo sempre de nós, da advocacia dos escritórios, uma propriedade de interpretar as mudanças e patrocinar, né, internamente essas mudanças. Então, eu agradeço, né, a todos os amigos que estão aqui participando, essa oportunidade da gente fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Bem, eu gostaria muito já de fazer até um formato um pouquinho, se me permite, Carolina. É porque, assim, o professor, né, essa coisa da docência, a questão de aula, às vezes acaba ficando um pouco chato, cansativo, mas eu queria que vocês já, se possível, trouxessem algumas questões que são pertinentes aqui da realidade de vocês, do dia a dia, desafios, perguntas, e a gente vai construindo aqui um raciocínio em cima daquilo que é relevante para vocês. Porque, se não for assim, pode ser que eu vá gastar o preciosíssimo tempo de vocês, de repente fazendo aqui alguma construção que não seja tão relevante, às vezes para o momento que vocês estão vivendo. Então, e eu acho que assim fica até mais confortável da gente fazendo algo um pouco mais interativo. Eu não sei, Carolina, se você gostaria de já fazer uma primeira pergunta ou levantar uma primeira pauta,
a gente faz um comentário e a gente vai abrindo também para que os colegas possam contribuir, fazer contrapontos, deixando sempre claro aqui que o contraponto é muito salutar. Em épocas de polarização e visão políticas, as pessoas estão evitando entrar em debates. Mas numa pauta como essa, um grupo seleto, o contraponto pode enriquecer muito, porque pode nos ajudar a perceber novas perspectivas de um mesmo desafio, de um mesmo problema. Então, eu gostaria de deixá-los à vontade. Se você me permitir, Carolina, se você achar que esse formato vai ser interessante, o que você acha? Carolina? Oi. Eu vou pedir licença, então, e vou dar o pontapé inicial. Tá? Eu vou ter que fazer uma colocação para o Dr. Robson desenvolver. Né? Justamente dizer ao Dr. Robson o seguinte: nós temos uma tradição na ABAME, e a ABAME tem 31 anos. Tá? Essa é uma associação com renome nacional e tem 31 anos de vida, e sempre às terças-feiras nós temos a tradição dos nossos encontros lá na nossa sede, na Avenida Rio Branco. Com a pandemia e em cumprimento ao isolamento social, nós passamos a fazer esse evento através de lives. Em cima disso, eu coloco o seguinte: a gestão jurídica dos escritórios de advocacia, quer dizer, fazendo uma comparação com os escritórios de advocacia no momento de pandemia, onde nós temos conhecimento que muitos escritórios fecharam e esses escritórios passaram a ser na residência das pessoas. Eu queria, se possível, doutor, desenvolver, né, fazendo até um histórico da realidade que existia dos escritórios físicos e da realidade de hoje, que, apesar de ainda existirem muitos escritórios físicos, mas o trabalho em casa, hoje, para muitos advogados, é uma grande realidade. Eu não sei se eu me fiz... Maravilha, maravilha. Perfeito. Não, muito bom. Interessante que, assim, o ponto que caracteriza a gestão estratégica de serviços é justamente essa intangibilidade. Os serviços são intangíveis. Quando a gente trabalha na parte de gestão de produtos, estamos lidando dentro de uma cadeia, ou seja, ou produtiva ou a cadeia de comércio. Então, vamos imaginar aqui, de maneira muito prática, a produção de smartphones. Estamos utilizando aqui, de repente, alguns smartphones para a gente participar dessa live. Então, o smartphone tem um processo produtivo e tem um processo de comercialização. Então, veja que a palavra-chave aqui são processos. Quando a gente vira a chave para serviços, isso traz um nível de complexidade, porque serviços, por sua própria natureza, os benefícios são intangíveis. Eu não pego o serviço, eu não consigo ver a cor do serviço, eu não consigo sentir o cheiro do serviço. Ele não trabalha os meus sentidos, ele trabalha um aspecto cognitivo, de percepção de valor do resultado que aquele serviço resulta. Ora, na advocacia, se gestão de serviços já é algo complexo, na advocacia multiplique por 3. Por alguns motivos óbvios que os doutores já sabem muito melhor do que eu. A área jurídica no Brasil possui um bloqueio, uma dificuldade cultural da boa parte da população perceber o valor, de fato, de todo o trabalho de conhecimento do advogado, o trabalho de pesquisa, o trabalho de aplicação do direito, mesmo em estrito senso. E, é claro, os resultados práticos sejam resultados de um projeto de demanda contenciosa ou de natureza consultiva. Então, a área jurídica ela é um desafio um pouco maior de conseguir provar valor. Então, eu vou responder agora diretamente à pergunta do doutor, que é o seguinte: um dos maiores desafios, até antes da pandemia, na gestão jurídica, sempre foi a organização do serviço jurídico, procedimento de trabalho. Nós chamamos, na administração, de organizações e métodos de trabalho. O que é isso? Basicamente contrato fechado. Tem um contrato fechado, tem um cliente. Qual o fluxo de trabalho? Essa demanda vai para quem? Quem vai fazer o quê? Em quanto tempo? Quais são os feedbacks e contatos com esse cliente? Qual a expectativa de término desse projeto? Qual o objetivo? Quais são as entregas que nós vamos realizar ao longo? Portanto, a pandemia, e eu venho fazendo essa pesquisa, nós atendemos hoje diversos escritórios espalhados pelo Brasil. E temos o grupo, conforme a Carolina bem colocou, no Telegram, e a gente tem conteúdo ali diário com eles. E de vez em quando eu faço algumas pesquisas ali. Então, assim, desse grupo que nos acompanha, nós temos uma proporção de 60% de escritórios que conseguiram manter
as suas receitas e ter upgrade. 40% tiveram retração de receita esse ano, desde o início da pandemia, aqui no Brasil, do isolamento social. E nós percebemos, desses escritórios que vêm tendo retração na receita, que são escritórios que já tinham uma dificuldade de organização interna. Então, ou seja, no final das contas, o aspecto físico, escritório físico, escritório organizado ou home office, no final das contas, para fins de gestão, o que faz a diferença é qual o nível de organização o escritório já tinha, como que esse fluxo de trabalho funciona. E isso acaba se agravando quando o advogado trabalha em equipe. Se ele trabalha sozinho, acaba que todo o fluxo ele tende a cumprir sozinho. Quando ele consegue trocar com alguém e esse alguém não está mais no mesmo ambiente, e se esse trabalho não está tão organizado, né, quando com a pandemia isso acabou agravando e trazendo alguns problemas procedimentais para os escritórios. Agora, eu deixo aqui muito claro, muitos escritórios, né, para fins comerciais, aí acaba sendo aqui uma outra pauta, mas só para a gente amarrar aqui, para fins comerciais, né, está sendo muito discutido qual é a real necessidade, né, de alguns escritórios terem, de fato, uma estrutura física, né, para fins de constituição de confiança, reputação, todo o conjunto de variáveis que ajudam o cliente a tomar uma decisão de contratação de um escritório ou não. Mas, para fins de produtividade, essa é uma variável que, de maneira muito positiva aqui no Brasil, eu estou falando em tese, lecionando em turmas com advogados de vários estados e também com a consultoria. Então, eu tenho uma amostragem razoável. O que eu venho percebendo na prática é que a maioria dos escritórios de advogados se adaptaram muito bem ao home office, vem conseguindo desempenhar seu trabalho de uma forma interessante. Muitos foram obrigados, por conta dessa contingência, a fazerem um trabalho de casa, ou seja, a repensarem o processo de trabalho. Vitorino, meu escritório nem tinha isso. Agora, com a pandemia, um toca a bola para o outro já sabe, faz isso, passa a parte, fez a parte, devolve, eu vou, finalizo, mando o relatório para o cliente. Quer dizer, foram obrigados a organizar aquilo que não estava tão organizado. Então, curioso, né? Então, esses eventos externos acabam nos obrigando a reagir e a ter até um incremento no que tange a estratégia de gestão de projetos dos escritórios. Não sei se eu respondi, doutor. Se eu não respondi, por favor, pode me falar. Ô Robson, eu gostaria que você, assim, indo para a parte assim, mais prática, né, de dicas, eu queria que você falasse assim, um pouquinho para a gente quais são os elementos básicos da administração e ações necessárias, básicas, que o advogado tem que ter para fazer a gestão de um escritório de advocacia. Certo, ótimo, legal. Bem, você muito bem colocou no início da tua fala que existe um aspecto aqui cultural e o direito é muito peculiar, o direito é uma atividade muito específica, difícil da gente até comparar com outras atividades, porque você falou assim, nós não aprendemos a gestão político na graduação e, por vezes, o advogado que resolve trabalhar na iniciativa privada e especificamente em escritório de advocacia, ele acaba tendo um grande desafio que é, na prática, a gente até brinca, fala, na marra, aprender a lidar com uma série de variáveis que ele não se preparou para lidar, como, por exemplo, a gestão financeira, a própria gestão comercial e marketing do escritório e, aí sim, a parte onde o advogado é especialista, que é a gestão da parte técnica jurídica, ou seja, a execução mesmo propriamente dita do serviço jurídico. Então, eu considero aqui como 3 pilares básicos de estrutura essencial para qualquer escritório, que vai sempre demandar do advogado algum conhecimento, seja um conhecimento um pouco mais generalista ou especialista. Sendo certo que o advogado que é sócio do escritório ou sócio titular de gestor do escritório, ele não tem necessidade de ser um especialista em gestão financeira, muito menos um especialista
em marketing jurídico, mas ele precisa saber tomar as decisões, interpretar os dados, relatórios e tomar as decisões. Mas só para a gente organizar aqui o pensamento. Se alguém parar para pensar, você está formado, você tem um escritório, por onde que começa, essa máquina começa a girar? Ela começa a girar a partir de uma primeira demanda. Então, a gente costuma dizer que esse processo ele começa do ponto de vista de marketing, ou seja, o escritório ele precisa comunicar valor. As pessoas precisam saber o que é que você faz, o que é que você é muito bom, que tipo de oferta você tem. Diga-se de passagem, nós estamos aqui diante de um dos problemas crônicos da advocacia. Problemas que entram gerações e saem gerações do mercado. Eu costumo comparar, em algumas aulas e palestras, eu cito o seguinte: alguns escritórios são como uma loja num shopping, e eu peço licença para fazer essa comparação. Obviamente, sabemos de toda a preocupação de não mercantilizar a advocacia, isso é óbvio, é apenas uma metáfora que eu estou usando. Então, é uma loja que ela, na vitrine não tem nada, não tem prateleiras, as prateleiras não tem nada, ela está vazia. Ora, se uma loja não tem nada, as pessoas passam, por que elas deveriam entrar? Então, assim, não existe escritório sem ter, eu gosto de usar essa expressão, Carolina, produto jurídico, porque produto é uma provocação que eu uso, que me ajuda a dar forma. Produto tem nome, produto tem design. Então, existem, e isso, graças a Deus, está mudando, tem vários escritórios hoje que trabalham com a lógica de produto jurídico, com todas as vênias possíveis e dentro de toda a observância do nosso código de ética, mas o fato é que alguns outros escritórios até têm uma oferta, tem um produto, mas ele não tem um caixa. É como se as pessoas entrassem nessa loja, colocassem aquele produto no carrinho e saíssem sem passar por um caixa. Que metáfora é essa? Por que eu estou dizendo isso? Bem, no primeiro exemplo, alguns escritórios que possuem dificuldade de ter uma oferta. Então, como é que ele fecha contrato? Ele fecha contrato com base na reputação pessoal. E, geralmente, ele pergunta para o cliente o seguinte: que tipo de problema você tem? Pode deixar que, de repente, eu consigo resolver para você. Que é uma abordagem razoável. A outra abordagem, quando você já tem uma oferta, é a seguinte: olha, nosso escritório desenvolveu essa solução ela foi feita para resolver esses problemas de perfil de clientes, desse tipo. É o seu caso? Se for o seu caso, nós temos a solução certa para você. Ou seja, você tem uma outra abordagem quando a gente trabalha a lógica de produto jurídico. E no segundo exemplo que eu dei, que muitos escritórios parecem lojas, que as pessoas entram, colocam coisas no carrinho e vão embora sem pagar, é porque tem muitos escritórios que têm dificuldade no fechamento do contrato, ou seja, até conseguem atrair o interesse de determinado público, as pessoas até sabem que aquele escritório é muito bom, percebem valor, fazem reunião com o escritório, 1, 2, 3 reuniões, ficam testando o conhecimento do advogado para tomar conhecimento, mas não fecham o contrato. E assim, né, gente? O mercado, nós temos muitas águias, né? Muitas pessoas, entre aspas, espertas, que ficam provocando o advogado para testar, para ver se ele sabe mesmo, mas querem tomar serviço gratuito. Eu já vi isso aos montes. Fazem 1, 2, 3 reuniões, 4, 5 reuniões, ficam, mas será que seu escritório consegue resolver? E fica ali tomando serviço gratuito, um contrato, e alugou, às vezes, por um bom tempo, o advogado. Ou seja, então, o que eu considero como pilar principal aí é a estratégia de negócios. Como que o escritório vai gerar novos negócios? Se tem pelo menos um contrato, você já tem necessidade de ter ali um financeiro, né, um contas a pagar e receber, né, que vai fazer a administração das contas a pagar do escritório e vai cuidar do faturamento desse contrato. E se você tem um contrato, tem contas a pagar e receber, você tem que ter o que a gente chama aqui, na nossa consultoria, de retaguarda, que é, ou pelo menos um advogado ou corpo jurídico que vai executar o serviço contratado. Pois bem, a área comercial, ela é a interface entre escritório e cliente. Ela faz o feedback, atendimento, relatório, e ela está sempre preocupada também em entregar o que foi contratado e, se possível, identificar novas demandas. E aí você começa a ter um ciclo repetitivo, né? Comercial, financeiro e a retaguarda considera essa tríade da administração. Agora, sendo certo, Carolina, conforme você bem colocou, hoje o advogado que sai pronto de pense uma boa faculdade hoje, né, dos melhores cursos de direito que nós temos aqui no Brasil,
e eu também posso falar, tem, de repente, até outros colegas que sejam professores, posso falar com alguma propriedade, que eu faço parte também, né, da academia, desse movimento. Não leciono para graduação, só leciono para pós-MBA, mas eu faço parte e conheço bem a grade. Ainda assim, né, volto a dizer, se o advogado que vai fazer um concurso público, ok. Se o advogado, de repente, vai atuar em departamento jurídico, até ok, depender da especialização dele. Mas o advogado que vai advogar em escritório, especificamente ter o seu próprio escritório, de fato, os cursos de graduação deixam ainda muito a desejar, principalmente nessa lógica de gestão comercial, gestão de negócios na advocacia e ainda a gestão financeira. Gente, a gestão financeira hoje, só abrir com parênteses, eu não conheço, de fato, não é força de expressão, não conheço nenhum escritório que tenha encerrado a atividade por ausência de demanda. Meus caros, as demandas jurídicas saem pelo ladrão. Nós estamos num país que, de fato, contribui muito para a complexificação e não simplificação de todo o nosso sistema jurídico. Então, assim, as demandas são muitas para todas as áreas do direito, são muitas. Então, assim, mas então por que alguns escritórios quebram, encerram essas atividades? Encerram, geralmente, e eu tenho isso mapeado na nossa consultoria, geralmente por uma má administração financeira. Precificação equivocada de serviço jurídico, não consegue pensar ali uma margem que seja sustentável, não consegue ter uma carteira híbrida. Geralmente tem lá muitas demandas no tempo, em ações aí, na esfera judicial, que vão demorar às vezes 3, 4, 5 anos, o escritório não tem fôlego. Então, assim, eu sinceramente não conheci nenhum escritório que tenha encerrado. Geralmente o escritório encerra a atividade, os advogados estão cheios de processos. Mas ele não tem o quê? Fôlego, é capital de giro. Quer dizer, então, problema ligado à gestão. E eu uso uma máxima, assim, muitos advogados que são excelentes tecnicamente, mas cuja base, né, estratégica, a base de marketing, a base de negócio, são às vezes gambiarras, né, são improvisadas, então isso não faz sentido. A advocacia, o conhecimento jurídico, ele precisa estar equilibrado com o know-how financeiro e o know-how em gestão de negócios. Perfeito, Robson. Você tocou num ponto que eu gostaria que você também abordasse. Você falou sobre a gestão financeira. O que acontece muito né, misturar, nós advogados que não sabemos lidar muito bem com contas, o lucro da nossa empresa, né, do nosso escritório, e misturar com as contas pessoais, contas do escritório com as contas pessoais. Aí vira uma confusão, que aí a gente já não sabe mais o que é do escritório, o que é nosso. Queria que você falasse um pouquinho, desse umas dicas aí para a gente poder ter essa clareza, né, de que uma coisa são as contas do escritório. O escritório tem que se pagar, o escritório tem as contas fixas, tem as despesas fixas, despesas variáveis. Isso não se confunde com as despesas do advogado, né, como pessoas que as despesas pessoais. E isso, assim, muitos escritórios às vezes fecham por conta disso. A gente acaba misturando tudo e não sabendo fazer essa separação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse umas dicas assim, para a gente não cometer assim, esses erros assim, que são grosseiros. Legal. Bem, apenas deixando claro que eu não sou um especialista na área financeira. Nós temos na nossa equipe, né, um consultor especialista nessa área, que coloca a mão na massa no dia a dia para fazer a coisa acontecer. Mas, obviamente, eu posso compartilhar com vocês aqui um pensamento estruturado aqui em 2 blocos. O primeiro bloco é o seguinte, a estratégia de precificação do serviço jurídico, que porque é o início da cadeia, onde que a falha começa, e acaba, às vezes, virando uma avalanche, contaminando uma série de coisas. Olha só que curioso. Eu vou arriscar aqui um número, eu não tenho esse número preciso, mas certamente é mais de 90% dos clientes que nós atendemos, geralmente fala assim para a gente, nós precisamos de ajuda porque nós precisamos de novos clientes. Aí nós vamos examinar a advocacia dele.
Ah, mas que tipo de cliente você já atendeu? Que tipo de cliente você atende? E a gente vai analisar a qualidade da carteira de clientes. Aí tem lá, imagine aqui, 20 clientes. Tá? Aí eu pergunto, esse cliente contratou o quê? Ah, contratou aqui, foi um contrato de venda, foi venda de imóvel? Ah, tá bom, ok, tá bom. Esse aqui é locação, ah, tá. Quanto que foi cobrado nesse contrato? Aí você começa a analisar. E curioso, na consultoria a gente percebe nitidamente, assim, é um negócio que se repete muitas vezes, que você tem contratos que foram mal precificados, gerando um trabalho que nós chamamos aqui na consultoria, a gente rotula como contratos deficitários, ele nem se paga. A quantidade de horas gastas ali, ele nem se paga. Então, quem é que vai pagar essa conta? Às vezes é o outro contrato, que você tinha uma margem um pouquinho melhor, que vai cobrir o custo desse. E o pior cenário é quando você encontra um grupo expressivo, uma quantidade expressiva de contratos deficitários, mal precificados. Ah, eu achava que eu ia resolver isso em um mês, estou com um ano. Quer dizer, então, assim, esse tipo de erro de projeção ele é fatal. Isso quebra o escritório. Então, por onde começa? Começa pela capacidade que existe de você avaliar a demanda, quantificar essa demanda e você ter um critério interno, e aí eu já não vou deixar assim solto, vou dar aqui uma dica, a base de tudo é você saber quanto que vale a sua hora de trabalho. Começa por aí. Um advogado que trabalha ou autônomo ou no escritório, ele precisa ter isso muito claro. E geralmente nós estamos lá, o estagiário, um advogado júnior, um advogado pleno, um advogado sênior. Tá? Essa estrutura bem básica. Claro, temos algumas variações aí, mas vamos pegar a estrutura básica. E para cada um desses profissionais, você tem que ter uma hora projetada, valor hora projetado. Quando você vai pegar assim, um projeto como esse, você precisa então, ou ter um parâmetro a partir da sua experiência. Ah, mas eu nunca fiz isso. Problema nenhum. Você tem a BAME, você tem uma rede de relacionamento, amigos, que você pode falar, fulano, eu estou aqui com um projeto tal, mais ou menos quanto tempo você acha que leva? Agora, o que não dá é para trabalhar com chute, porque o que está em pauta é a saúde financeira do escritório. Então, há de se ter parâmetros para quantificar complexidade e temporalidade daquele projeto jurídico. Isso aí é um ponto. E é claro, e aí você vai perceber quais são os profissionais envolvidos ali. Inclusive, né, se você me permite, nós temos, na Max Law Academy, nós temos lá um treinamento que a gente faz EAP, Estratégia Avançada de Precificação. E aí um dos nossos consultores, que é o Adnilson, ele preparou uma ferramenta, um Excel, que ele oferece, que tem lá, a pessoa vai colocando alguns dados e já vai calcular exatamente quanto que deve ser cobrado. E aí vem um ponto que eu queria destacar aqui. O que vai ser cobrado, ele vai entrar no seu controle financeiro, né, como receita. Então, assim, vamos lá, a sua pergunta, assim, eu tenho a minha conta pessoal e tenho a conta do escritório. Né? A primeira coisa, eu acho que é fundamental você ter contas separadas. Né? Uma conta só para receita do escritório, uma conta só, pessoa física só sua. Ok. Outra coisa que é interessante também é ter, né, geralmente é sempre bom a gente ter, né, um cartão de crédito específico, né, para o escritório. Às vezes algum pagamento, hoje a gente compra muita coisa online, né, isso facilita muito ficar botando no pessoal, mas ok. A conta, ela precisa ser sempre pensada, se você advoga sozinho, entre você e teu escritório. Não é uma coisa só. Porque o escritório é uma pessoa jurídica. Ela é uma pessoa. Né? Você é pessoa física, você tem CPF, ela tem CNPJ. Né? Você tem, Vitorino, mas eu advogo como autônomo, mas trate como sendo uma pessoa jurídica. Se você já tiver o seu escritório organizado como PJ, maravilha, que até fica mais fácil você abrir uma conta PJ. Se você não tem CNPJ, abre uma outra conta pessoa física só para movimentar a receita do escritório. Ok. De 100% que entra no seu escritório, você vai ter que pensar ali qual o percentual que você vai definir, ou como prolabore, ou como retirada. Aí você pode definir isso, de repente, com a ajuda do contador, qual o formato que você vai exercer dali da 100% da receita. Bem, o princípio básico que a gente costuma dizer não dá para você pegar toda a tua plantação e comer a plantação inteira. Há de se ter algumas sementes para você replantar. Não é? Então, o que a gente costuma dizer é que nessa lógica, a disciplina é fundamental. Né? Começar a pensar o seguinte, de 100% que esse mês a minha advocacia gerou,
Ah, mas foi pouco. Pode ser o valor mais baixo que for. A disciplina é fundamental. Retire apenas o percentual que você estipulou. Se você raspar a conta, a sua empresa nunca vai prosperar, ela nunca vai crescer, ela nunca vai ter caixa, você nunca vai conseguir fazer um investimento porque você está sempre tudo para a pessoa física, passou tudo para a pessoa física. Então, é muito importante que a saúde financeira da tua empresa, essa conta bancária, ela seja engordada, que ela seja progressiva. Isso acontece por meio dessa disciplina, de você estipular o percentual, que é a sua retirada, e é claro, esse percentual desde que a empresa começa a operar, a ter lucro. Né? Pode ser que ela opere no vermelho normal, no escritório início de atividade, tem custo às vezes fixo, às vezes tem um colaborador, uma secretária, né, um estagiário, aluguel, internet, telefone, essas coisas, você está operando ali no vermelho. Aí, de repente, está entrando receita. Ah, chegou no ponto de equilíbrio, ou seja, 0 a 0. Dali para frente, você vai começar a ter lucro. Tá? Então, desse lucro, uma parte é do advogado titular e a outra parte é a receita do escritório, que você pode utilizar como fluxo de caixa, você pode fazer reserva. Gente, esse ano está sendo um ano realmente de muitos aprendizados. Né? Eu estava falando com o pessoal lá do Paraná, o escritório do Paraná, que trabalha muito ligado à parte do direito do agronegócio, que está superaquecido, né? A pandemia não afetou em nada o agronegócio, e eles falaram o seguinte, nós estamos preparados, Vitorino, nós temos aqui reserva no nosso escritório para um ano, trabalhar um ano. Se nenhum cliente pagar, se não entrar mais nada, a gente consegue pagar a folha, manter todas as despesas, retirada dos sócios durante um ano. Eu achei isso fantástico. Falei, parabenizei eles, falei, isso é ótimo, porque isso traz uma solidez para o negócio. Eles têm um negócio que tem um valor muito grande. É um negócio sólido. Agora, é claro que esse um ano de reserva teve que ter muita disciplina deles, disciplina de fazer as retiradas de acordo com o que foi programado. Agora, olha que interessante, em meio a um ano com uma recessão econômica global, um escritório de advocacia poder falar que tem um ano de fôlego, tem 2 anos de fôlego. Né? E isso não acontece no estalar de dedos. Isso vem de uma cultura de gestão financeira, com uma disciplina de organizar o que é retirado ou o que é prolabore do advogado e o que é a receita do escritório. Assim, menos. Deu um corte, Carolina. Você pode repetir? Cortou, Carolina. 60, 40. Você pode repetir, Carolina, que nós não ouvimos, deu um corte. Oi. Agora a gente está ouvindo. É porque cortou, Carolina, a sua pergunta, eu não consegui ouvir. Deixa a conexão dela. Caiu? De repente, não. Eu peguei aqui um finalzinho, não sei se ela estava se referindo, de repente você tem algum percentual, né, de... Bem, eu vou interpretar aqui para a gente ganhar tempo também. Eu acho que ela perguntou se teria algum percentual dessa divisão entre o advogado e a pessoa jurídica. Bem, esse tipo de organização vai depender muito das pessoas que estão envolvidas na sociedade. Vamos pegar aqui o exemplo de uma pessoa sozinha, trabalhando. Ela pode trabalhar, isso vai depender também dos objetivos. Né? Eu vou dar aqui um exemplo real de escritório que a gente acompanha. São 2 sócios, trabalham em Goiânia, e eles estão montando um escritório. Eles se prepararam para essa parceria. Então, o que eles combinaram? Falaram assim, olha, nós queremos que o escritório rapidamente recupere o valor que está sendo investido aqui, já chegue no ponto de equilíbrio. Então, eles combinaram entre eles de não ter retirada durante um ano, para conseguir rapidamente ter caixa, né? Fazer uma receita expressiva, cobrir o custo do investimento e começar. Podem se dar, de repente, né, desde o início, já começar a fazer uma retirada. Por isso que é muito relativo, a gente não tem um percentual específico, não tem um percentual assim, específico de uma regra de ouro, vai depender muito da situação mesmo de cada advogado
se ele consegue, né, se pagar, se ele tem outras fontes de receita, se ele tem uma reserva, ou quanto que ele vai depender daquela receita que está sendo gerada já direto pela advocacia. Tá? Então, é algo que vai depender muito dos envolvidos. A gente não tem uma regra padrão, não. Oi, Robson, é isso mesmo. Eu caí, mas foi exatamente essa a minha pergunta, sobre o percentual. Joia. Eu sei que não tem regra da ciência, é o que, mas você falou de escritório e tal. Perfeito. Você falou, e você disse em se comunicar com o público. Errada com o seu público. Sabe quem é o público dele? Ele acha que o público dele é todo mundo. Ele tem que fazer uma comunicação direta e mais específica. Então, por exemplo, nós do direito imobiliário, nós temos o direito, nós temos, né, a posse, advogado, tem o direito também condominial. Agora cortou, né? Não sei se os colegas conseguiram captar. Está picotando a pergunta, está picotando. Está picotando aqui para mim também. Carolina, você nos ouve? Vocês estão me ouvindo? Voltei. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Agora sim. A internet está muito, muito instável. Eu peço desculpas a você, viu? Desculpa. Não sei se você ouviu, Robson, o meu início. Falando sobre a Ficou bem cortado, se você puder repetir. Comunicação do advogado com o seu... Tá. Ele acha que o cliente, o potencial cliente dele é qualquer pessoa. Então, ele atira para todos os lados. Acaba... Isso é um erro, porque eu já vi isso, porque muitos advogados aí acaba que não consegue e acaba desistindo da advocacia. A gente tem que ter uma comunicação mais direta e mais específica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre da comunicação com o nosso público-alvo, porque, por exemplo, quem me liga, o direito imobiliário é muito vasto. Estava falando que tem o direito das locações, né? Tem direito notarial e registral. Então, assim, é muita coisa. Então, falar que é muito vago, tem que ser mais específico. Então, às vezes, o advogado, ele acaba se perdendo nisso, de marketing nesse sentido. Legal. Não, consegui ouvir, entendi a sua pergunta, legal. Bem, é bem interessante, porque vamos pegar como exemplo o que está acontecendo agora, né? Não é o caso aqui, né, da ABAMA especificamente. Você já tinha uma rotina de encontros, conforme, né, o doutor Sidney bem colocou no início, e, claro, foram obrigados a migrar, e que bom que tem esse canal, vocês continuam, né, fortalecendo não só o network, mas fomentando o conhecimento. Agora, eu vou citar outro caso. O que aconteceu? Veio a pandemia, isolamento social, a internet aí à disposição. Muitos escritórios, muitos advogados, muitos, mas quando eu falo muitos, não é força de expressão, não. São muitos. Num desespero, ou às vezes numa falta de... Começaram a fazer várias lives. A pergunta que nos cabe aqui é o seguinte: isso dá resultado? Que tipo de resultado isso dá? O que ele espera de resultado de live? Então, assim, eu já vi alguns advogados falando o seguinte: gravei vídeo, fiz live, ninguém me mandou um e-mail querendo marcar uma reunião ou contratar o meu escritório. E eu fico pensando, mas será que ela esperava isso? Se ela esperava isso, realmente é complicado.
Então, o grande ponto aqui, em primeiro lugar, para a gente, é que a comunicação, na advocacia especificamente, ela exerce um papel muito, muito estratégico, muito pontual. Bem, toda comunicação ela precisa ter um destinatário, precisa ter um público-alvo. Isso aí também é outro problema crítico da advocacia, tá? Que ora o advogado está debruçado preparando uma peça, está preparando, de repente ele está despachando, de repente está fazendo uma sustentação oral, ora está atendendo o cliente. Então é muito comum o advogado confundir os papéis e, ao escrever um artigo, ao invés de escrever um artigo ou gravar um vídeo, pensando no cliente, às vezes ele parece que está trocando com o magistrado. O cliente não é magistrado. O cliente não tem o poder de decidir se o direito é bom ou ruim. O cliente não vai saber se o artigo a Lei 8.212, tal artigo tal, está em conflito com a Constituição. Ele não tem essa capacidade de fazer isso, geralmente. Tá? Não estou desqualificando o cliente. Estou perfil padrão de cliente, para ser cliente que seja advogado. Aí é uma exceção, não é a regra. Então, primeiro ponto é o seguinte: a ausência de clareza de um público-alvo faz com que a comunicação do escritório seja pulverizada. E isso é uma tragédia, porque se você olha hoje, uma comunicação pulverizada é para todo mundo e não é para ninguém. Então, eu acompanho vários escritórios que a gente chama em fase inicial de formação, startup, jurídico. O escritório, né, se juntou, está formando. E algo que eu não abro mão, eu sempre bato nessa tecla com eles, é em relação à segmentação. Você quer falar com quem? Aí, geralmente, eles falam para mim o seguinte: olha só, a gente quer falar com esse público, mas se vier alguém precisando disso, eu vou atender porque eu preciso gerar receita. Ok, eu entendo. Não vejo problema nisso, mas não justifica não ter uma estratégia de comunicação. Não ter uma estratégia. Vitorino, então o que você diz dos escritórios que são full service, escritórios generalistas? Nós temos hoje, até os escritórios generalistas possuem comunicação específica. Porque o que é um escritório full service? Ele tem lá uma área, de repente, tributária, uma área societária, tem uma área trabalhista, e dentro dessas áreas, são núcleos de trabalho, eles possuem serviços específicos e comunicação específica. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: a comunicação do escritório, ela tem dois caminhos. Ou comunicar, a gente chama de comunicação institucional, ou seja, ele promove a marca jurídica. Ou a comunicação aborda um produto jurídico, um serviço jurídico. Ele tem como objeto essa comunicação ou a marca jurídica ou um serviço, um produto específico, uma solução que resolve um ou mais problemas. Então, assim, o que eu vejo hoje são, por exemplo, sai uma notícia no Migalhas, aí o advogado vai lá e coloca no Instagram dele. Tá? Coloca o link do Migalhas. Então, você tá ajudando a divulgar o Migalhas. Ok. E pode ser que alguém esteja interessado, vai clicar e vai para o Migalhas. Mas eu acho que assim, eu estou mostrando para ele que eu estou antenado. Antenado estaria se você noticiasse antes do Migalhas. Tá? Ou se é o teu artigo que foi publicado no Conjur, no Migalhas, no Valor Econômico, que seja. Então, a grande pergunta é a seguinte: que tipo de comunicação? O que é que você quer falar? Com quem? Com quem? Esse quem é fundamental para você gravar um vídeo, para você gravar um podcast, para você escrever um artigo. Por exemplo, eu estou terminando de escrever, né, um livro, vai sair agora em janeiro, 30 coisas que todo advogado deveria saber antes de abrir o seu escritório. E um livro está sendo delicioso, porque pela primeira vez na minha vida eu tive a oportunidade de ficar em casa, né, chuvinha caindo, comer pãozinho de queijo, tomando café e me deliciar escrevendo, reunindo todo o material. Então, o trabalho de pesquisa está sendo muito bom. Esse livro, todas as frases postas ali, elas são pensadas num perfil de público, numa persona. Eu chego no próprio livro a dialogar com essa pessoa. Ou seja, toda a comunicação ela precisa ter clareza de com quem eu quero falar. Mas aí eu vou acabar excluindo. Ok, é isso mesmo. Porque a estratégia de marketing jurídico significa toda vez que você toma uma decisão, você abriu mão de várias outras possibilidades. Isso faz parte do jogo.
Então, assim, a maior tragédia que poderia acontecer na comunicação é não ter clareza de um público. E ao ter clareza de um público, Carolina, aí que vem o segundo estágio, que é você ter continuidade, frequência. Porque só tem frequência quem tem conteúdo para agregar. Quem não tem conteúdo para sustentar, não tem frequência. Então, assim, você tem pessoas que falam diariamente, você tem pessoas que falam semanalmente com a sua audiência, tem pessoas que falam uma vez por mês. Meus caros, em época de recessão econômica, é fundamental que as suas credenciais, ou seja, o quanto que você domina determinado assunto, que isso seja visto por um público que é o seu público-alvo. E hoje a internet se tornou uma ferramenta fantástica para você fazer isso. Veja, equívoco muito visto por vários escritórios de advogados, é achar que você vai produzir um conteúdo e vão chegar diversos e-mails querendo contratar o seu serviço. Não é assim que funciona. O objetivo da comunicação é posicionar o escritório diante de um público, formar uma audiência qualificada, despertar a atenção dessa audiência para que elas entendam quem é você, o que é que você faz, como você faz, quais são os diferenciais disso que você faz. E para que ele se sinta confortável, então, caso ele tenha alguma demanda, que ele, cliente, possa te procurar. Para quê? Já me manda a minuta? Não. Para agendar uma reunião com você. O objetivo, digamos assim, o ápice da estratégia hoje, eu estou usando aqui o contexto muito de redes sociais como comunicação, devido ao momento que nós estamos passando, e pela relevância e custo que são as redes sociais. Mas o objetivo de uma estratégia de comunicação hoje nas mídias digitais deve ser posicionamento e, no máximo, você conseguir ele provocar determinado público para que agende uma reunião com você. A reunião comercial, para a gente, é um grande produto dessa comunicação. A reunião comercial, dentro de um fluxo estratégico, é importantíssimo, porque é na reunião comercial que você tem a grande oportunidade de fechar um contrato. Então, o que eu vejo são advogados que não têm um fluxo claro, querendo logo da comunicação para o fechamento. Não é assim que funciona. Eu até tomei ciência de um caso ou outro que tem acontecido, da pessoa ter chamado lá no Instagram, um advogado e tal, mas teve a reunião. Então, não se fecha contrato publicando conteúdo. Não é assim que funciona na advocacia, pelo menos aqui no Brasil. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque esse que eu vejo que ainda é muito desconhecido, né, dos advogados. Eu vejo gente, assim, as pessoas, né, os advogados falando para todo mundo e tal, e muitos desistem até porque não fecha contrato e não sabe por quê. Né? Não tem clientes e não sabe por quê. Acho que tenho certeza, comunicação é fundamental. Né? Tão importante quanto o que você fala é como você fala. Como você bem disse, né, Robson? Como a gente fala. E a gente tem que ser bem específico. Né? A gente tem que ir ao público-alvo. Para quem a gente quer falar e como a gente vai falar, né, para atingir esse público-alvo. Obrigada pela sua explicação. Foi excelente. Me permite, Carolina, obrigada. Só mais um ponto. O doutor Pedroso... Sim, pois não. É porque é importante para a gente até trazer aqui concretude para o que estamos falando. Por exemplo, um escritório especificamente que atua aqui no Rio com direito patrimonial, e eles estavam falando o seguinte: o meu perfil de cliente não fica em rede social, Instagram, né, essas coisas. Eu falei, bem, não sei. Como que você chegou a essa conclusão? Não, eu conheço o meu público. Então, vamos fazer o seguinte, escolha 5 clientes estratégicos e vamos fazer pergunta lá para ele, uma rápida enquete, informal mesmo. Fulano, qual é a melhor forma de se comunicar com você? Faz uma pergunta, coloca lá a opção, Facebook, Instagram, você vê vídeo do YouTube, e ele teve uma grata acesso no YouTube, viam diversos vídeos no YouTube e tudo mais, até por conta das TVs smarts, via da própria TV, assistia vídeo no YouTube, em casa, com família e tudo mais. Ou seja,
a comunicação via YouTube alcança aquele público. Isso é interessante, foi uma descoberta. E outra descoberta foi o próprio WhatsApp. Então, assim, se o advogado ele pega uma pauta, que é a especialidade dele, e faz pequenos vídeos, esse vídeo pode ser facilmente passado pelo WhatsApp. Então, a grande pergunta é a seguinte: dá resultado gastar tempo produzindo conteúdo para a rede social? E a resposta é óbvio que dá. Eu tenho aqui diversas provas, casos concretos que demonstram de maneira inequivocada, ali de maneira explícita, que você vê o advogado produzir o conteúdo, formou audiência, pessoas que não conheciam ele passaram a conhecer, agendou reunião, da reunião, contrato fechado. Então, assim, tem um fluxo. Se a gente não tiver clareza desse fluxo, o advogado vai ficar desmotivado a produzir conteúdo, porque ele vai achar que não está dando resultado, porque vai criar uma expectativa falsa de um resultado que a comunicação digital não vai trazer para a advocacia dele. Então, assim, existe um fluxo, é constância, formar uma audiência qualificada. Eu trabalho com comunicação, marketing, né, jurídico desde 2001. Né? Então, praticamente, você não tinha as redes sociais nessa época. Então, assim, eu venho testemunhando o como que esse mundo digital vem sendo alavancas e boas estratégias, sempre de maneira ética, sem apelar, sem mercantilizar a advocacia, de uma maneira muito suave, né, sem apelos, tem gerado resultados muito interessantes. Então, funciona sim. E quem tá fazendo bem feito está nadando de braçada. E pegando o gancho nisso que você está falando, de comunicação, outro dia eu estava lendo, né, que tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que têm um problema, mas ela é totalmente consciente, ela não sabe que ela tem um problema. Tem aquela que sabe que tem um problema, mas acha que aquele problema dela não tem solução. E tem o outro tipo, que é aquela pessoa que tem um problema e sabe que tem como resolver, mas ela não sabe como. Então, o advogado, ele tem que se comunicar com essas 3 pessoas. Porque aquela lá que está totalmente no escuro, que está inconsciente, né, que ela acha que ela não tem um problema, mas na verdade ela tem, então ele tem que se comunicar sim com essa também. Né? Então, isso é um ponto para a gente ficar muito ligado, porque às vezes a gente fica focado naquela pessoa ali que sabe o problema, que tem um problema, e que você está ali pronto para resolver o problema dela, e você está deixando de brincar com aquela pessoa que é totalmente inconsciente, ela sabe que ela nem sabe que ela tem um problema. Então, você tem que vir trazer luz para ela, olha, eu usou isso, e ela fala, caramba, eu tenho esse... E isso acontece na minha vida. Poxa, eu tenho esse problema e nem sabia. E tenho como resolver. Então, o advogado tem que estar ali, né? Nós temos que ser essa pessoa. E não é isso, Robson? Estou certa ou estou errada? Fala para mim. Ou se é mais ou menos isso. Eu acho que a sua análise é muito boa. Sua análise é muito boa. Nem acho que é questão de estar certo ou errado, não. Eu acho que é uma questão até de estratégia. Quer ver? Olha que essa sua fala é muito interessante. Porque... você tem clientes em estágios, conforme você muito bem colocou, de percepção de valor distintos em relação à advocacia. Então, eu quero colocar aqui, como foco desse exemplo, a sua advocacia, de cada um de vocês, a sua advocacia. Então, assim, existem clientes que olham, de repente não percebem valor, outros, mais ou menos, e outros que percebem muito valor. E vou usar o exemplo que você trouxe, um cliente que tem consciência do problema dele. Se ele tem consciência do problema, significa dizer que ele consegue fazer um autodiagnóstico, né? E já consegue ver, opa, isso aqui é um problema, eu tenho que resolver. Aí vem o segundo estágio. Você acha que você pode resolver sozinho ou você precisa da ajuda de um especialista? Porque tem um cliente que acha que ele pode resolver sozinho, ele não está, que a gente chama, no momento de compra. Verdade. É como você tentar vender seguro para alguém, um seguro de um automóvel para alguém
que ainda não tem um automóvel. Ou ele tem um automóvel, mas ele não tira da garagem, no lugar onde ele mora, onde ele vive, não tem assalto zero, ninguém rouba carro de ninguém, e não pode pegar fogo, ele não percebe, não pode acontecer nada no meu carro, então por que ele vai comprar? Quer dizer, convencer essa pessoa de que ele tem um problema, que esse problema deve ser resolvido por um especialista, é complexo, dá trabalho, dá muito trabalho. Mas, meus caros, os exemplos que eu tenho aqui para vocês é que, justamente trilhando esse caminho mais complexo, é que muitas empresas e muitos escritórios vêm logrando êxito. Vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Primeiro, durante muito tempo, o brasileiro historicamente não teve cultura de investir em ações em bolsa. Na verdade, o brasileiro investia em poupança. E a poupança, nós sabemos que rende pouco. Existe toda uma cultura muito voltada para voltado para bancos, né? O meu dinheiro então está no banco, eu compro os produtos do banco. E até que uma empresa, que foi a XP Investimentos, começou a investir em educação financeira para um público que nunca tinha feito nada, nenhum tipo de investimento, seja em ações, seja em fundo de qualquer fundo, renda fixa, variável que seja. E eles apostaram num público novo. Qual era o problema? Esse público não estava no momento de compra. E eles entenderam o seguinte: se eu sair antes e ensinar esse pessoal a investir, quando eles forem investir, eles farão comigo, porque já terei a confiança deles. Então, foi assim que a XP se tornou um dos maiores grupos, né? Eles partiram para a educação. Eu quero já aqui fazer se me permite, uma breve provocação. Nós estamos aqui falando com uma organização, existem vários profissionais com vasta experiência aqui. Ora, e né, Carolina, você trabalha aqui numa parte de educação, de cursos. Então, assim, pode ser que existam grupos, nichos, que precisam, primeiro, aprender, receber algo voltado para a educação na parte do mercado imobiliário, para que eles possam, então, no segundo momento, contratar serviço. É o que nós chamamos de um público não trabalhado. Isso se torna, às vezes, um oceano azul, se torna ali a concorrência menor, porque outros não estão olhando para esse público, consideram, isso nem é público, porque nem percebem valor nesse tipo de advocacia. Então, é interessante. O outro exemplo foram as Casas Bahia. As Casas Bahia, durante muito tempo, começaram a conceder crédito para um grupo que era considerado de alto risco, a classe C, especificamente classe C. E a classe C, ele não tinha linha de crédito pré-aprovada em banco, não tinha lugar nenhum, e ele conseguia fazer ali um crediário, fazer ali um carnê, parcelava, e essa classe C falou o seguinte: poxa, nenhum lugar me deu crédito. Se essa empresa me deu crédito, eu não posso falhar com ela. E o índice deles foi impressionante, porque essas pessoas a Casa Bahia até hoje não tem o menor preço. Não tem o menor preço. Eles têm a melhor condição dentro de uma lógica de crediário. Qual o business da Casa Bahia? Crediário. Móvel, eletrodoméstico, isso é tudo, não é o protagonista. O protagonismo deles é o core business, que a gente chama o foco, crediário. Então, assim, onde eu quero chegar? É muito mais fácil pensar em ciclo de vida aqui de venda. Primeiro contato que você tem com o cliente até o fechamento do contrato. Eu tive 3 reuniões, 4 reuniões, 5 reuniões. Cada advocacia a gente tem um ciclo ali, que é o ciclo de prospecção. Desde o primeiro contato que ele teve com você até a assinatura do contrato. Fechou, contratou. Então, assim, é muito mais fácil você trabalhar com uma pessoa que conhece bem do que você faz, que tem consciência do problema dele. Só que essa pessoa, por ter consciência, ela começa a comparar também vários outros escritórios. Ela começa a comparar várias outras propostas. Ou, às vezes, ele se acha muito esperto e quer resolver sozinho, né? Ele acha que não vai precisar de um advogado. Então, assim, esse perfil de público também ele é muito mais disputado, porque o público já está pronto, ele já tomou a decisão de compra, de repente, dele, né? Se ele achar que deve procurar um especialista. E aí ele começa a comparar. Agora, existe um outro público, conforme você muito bem colocou, que ele precisa ser educado, precisa ser trabalhado. Dá mais trabalho, mas a história do mercado nos mostra que muitas empresas que fizeram essa aposta conseguiram cativar um público muito especial e ficaram ali como na preferência desse público, como sendo... Imagine você, então, um escritório que me explicou algo que eu nunca tinha entendido, que me deu uma assessoria, que vem me oferecendo cursos, ou uma associação que vem me oferecendo cursos. Então, assim, é claro que eu vou prestigiar essa que largou na frente. É como as pessoas hoje falam com o próprio YouTube, que a gente está transmitindo ao vivo, o próprio Facebook. A primeira rede social foi o Orkut, né, que morreu.
veio o Facebook. As pessoas apaixonaram pelo Facebook. Dificilmente uma outra rede social vai conseguir desbancar o Facebook, a não ser que o Facebook resolva fechar as portas. Então, assim, é a lógica do primeiro. Se você larga na frente para aquele público, você consegue, né, oferecer algo para aquele público que ele entenda, que faça sentido, que ele se sinta confortável em contratar, pode ser que você consiga também conquistar um público diferenciado. Agora, é o mais complicado, demora mais, vai requerer muito mais esforço do escritório para comunicar para um público que ainda não tem clareza do tipo de advocacia que você faz. Obrigada, Robson, pela aula aí que você deu aí para gente. Eu vou aqui... Tem uma pergunta, doutor. Oi, doutor Sidney. É que tem uma pergunta aqui. Isso. Doutor Pedro. Por favor. Isso, doutor Pedroso, o senhor sobre a organização de pequenos escritórios, gerando atividades impostas. Carolina, está picotando. Oi. Vou... Não foi? Não foi. Vou repetir. Tá, faz você a pergunta, Sidney. Ok. O doutor Pedroso, que é o nosso presidente... Faça a pergunta. Vou fazer. Doutor Pedroso, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor, ele faz a seguinte pergunta. O senhor poderia discorrer um pouco sobre a organização de pequenos escritórios, considerando as novidades impostas pelo momento, tais como home office, audiências virtuais, processamentos eletrônicos, etc., e os próprios julgamentos de videoconferência. Eu acrescento aí. Maravilha. Obrigado, doutor Pedroso, pela pergunta, excelente pergunta. É claro que aquilo... Eu costumo fazer uma comparação de pequenos escritórios, faço uma comparação aí com a nossa paixão nacional, que é o futebol, e eu tive o prazer de poder trabalhar um tempo com 2 tetracampeões de futebol, o Jorginho e o Bebeto. E o Jorginho falava muito que um dos jogadores mais brilhantes que ele teve a oportunidade de atuar foi o Romário. E o Romário com aqueles atributos, né, diferenciados, assim como, né, o saudoso Maradona aí, baixinho, perigoso, pequenininho. Então, assim, no meio da advocacia, e eu já percebi isso por conta de algumas publicações, né, análise dos escritórios, maiores bancas, eu sempre questionei um pouco alguns critérios, o que significa maior banca, maior escritório, enfim. Mas o fato é que, na prática, eu tenho visto uma ótima oportunidade, nesses últimos anos, de pequenos escritórios conseguirem ter performance, desempenho diferenciados, fazer frente a médias e grandes bancas, inclusive em alguns projetos e alguns segmentos. Ser pequeno não é uma fragilidade, ser pequeno, por vezes, nos vai dar a possibilidade de sermos mais ágeis, assim como o Romário foi durante o período dele profissional e o Maradona também. Né? Perigosíssimos, os dois, né? Na área, então, fatais. Era gol na certa, ler bola no pé deles, gol na certa. O pequeno escritório ele tem a vantagem de ter processos mais enxutos, de terem menos pessoas envolvidas na cadeia produtiva, e de se tirar vantagem do seu tamanho. Ou seja, conforme eu citei inicialmente aqui na nossa conversa, o home office ele vai demandar obrigatoriamente que o escritório tenha algum sistema, seja um software, nós temos hoje softwares que trabalham todo esse ciclo que eu falei. O comercial, o cliente chegou, fechou o contrato. Tá, fechou o contrato? Eu tenho que ter um alerta ali financeiro para saber qual o momento que eu vou cobrar os honorários dele. Iniciais, no meio, no fim. E eu tenho que ter também um fluxo de organização que a gente chama da retaguarda. Tá. Qual é o trabalho? O que tem que ser feito? Imagina, tem que elaborar um contrato de compra e venda. Tá. Qual o prazo? Quem vai fazer esse trabalho? Finalizou, entrega para o cliente. Ou seja, esse fluxo, hoje nós temos alguns softwares que fazem isso. Eu não quero trabalhar com software. Não tem problema, você pode trabalhar, desde que tenha um fluxo organizado, com planilhas. E hoje você tem lá
os Google Drives da vida, né, que você salva o arquivo na nuvem, e aí o advogado que está aqui acessa, o outro colega que está ali também acessa, eles compartilham o mesmo documento. Então, quando a gente fala em pequeno escritório, a gente pode se dar o luxo de fazer isso, de trabalhar com o Google Drive. Agora, e uma banca com 300 advogados? Aí não tem como. Eu costumo dizer que em escritórios grandes, tudo é grande, inclusive os problemas. Inclusive os problemas. Né? Então, dentro dessa lógica, eu vejo sim, doutor Pedroso, que as diversas mudanças que o nosso judiciário vem implementando, ok, com uma série de arestas que precisam ser aparadas, nós sabemos disso, eu mesmo já testemunhei diversos problemas no caso do processo eletrônico, anexar documento, formato, enfim, uma série... Mas eu vejo com muito bons olhos, porque a pandemia... Imagine se nós não tivéssemos nada disso, processo eletrônico. Imagine se, ou seja, o judiciário ele vem, a meio que a passos largos, mas se movimentando para otimizar esse processo, ou numa devida, guardada as devidas proporções, mas desburocratizar um pouco, né, os ritos processuais e tudo mais. Ok. Então, assim, os escritórios têm obrigação de entender essas novas possibilidades e dominar isso com destreza. Isso vai requerer sempre do escritório um nível de organização. Agora, a audiência virtual, maravilhoso, maravilhoso. Até fazer uma ressalva aqui, maravilhoso, sendo uma possibilidade. Se a audiência virtual se tornar uma regra, eu vejo com grande prejuízo. Qual é o prejuízo? É o prejuízo da habilidade de comunicação do advogado, da presença, capacidade de argumentação, de convencimento. Né? E nós sabemos que, a depender do momento, você está observando o tipo de reação do magistrado, como que ele reage, você altera, às vezes, sua estratégia ali na hora. Que numa audiência virtual isso fica um pouco prejudicado, devido, claro, às condições que você não tem de analisar o ambiente. Eu não considero, eu não sou um fã incondicional do digital. Por exemplo, eu sou professor desde 2005, 2006, uma paixão da minha vida, eu amo lecionar, a sala de aula me faz me sentir vivo, me faz me sentir útil, eu sou realmente apaixonado pela educação. Aula virtual, eu já trabalhava uma época, fazia algumas coisas, mas eu confesso o tanto que é difícil, chega a ser frio. Você dá uma aula para 50 alunos, você vê um monte de quadradinho, a maioria das câmeras desligadas, você não sabe se a pessoa está ali ou não. Quer dizer, e olha que eu estou acostumado a trabalhar com EAD. Então, eu acho que nada substitui a presença, ainda mais quando o que está em pauta é o direito. É o direito. E o advogado é essa figura híbrida. Ele consegue rapidamente, eu já vi isso algumas vezes, abandonar, às vezes, uma estratégia que ele viu que tinha sido pensado, mas que não está surtindo efeito na hora, ele cria na hora, às vezes, uma outra linha de abordagem e muda todo o cenário. Então, isso somente no presencial. Eu olho com bons olhos, que bom que a gente conseguiu criar uma linha alternativa, mas ela é alternativa, ela não é titular, o titular é o presencial e a advocacia ela traz isso, ela traz essas características do presencial. Respondido, doutor Pedroso? Respondido? Gostou da resposta, doutor Robson? Excelente exposição, é isso aí. Muito obrigado, doutor Robson. Eu agradeço, doutor Pedroso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Robson? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Doutor Emílio? Veja bem, não é pergunta, né? Mas gostaria de dizer ao Dr. Robson que foi bem esclarecedora a exposição e todos estamos vivendo aí uma crise pandêmica muito difícil, né? Eu acho que há até uma necessidade de nós mesmos, advogados, valorizarmos o nosso trabalho. Outro dia eu estava participando de uma live e um colega perguntou: eu fiz apenas um acordo e tal, eu devo cobrar os honorários?
Ora, se você trabalhou, deve cobrar. Eu respondi, seja o trabalho que for. Mas eu acho que nós temos que valorizar o nosso trabalho. Eu acredito que, até além de advogados, nós temos que ser também um pouco comerciantes. Hoje, a meu sentir, não devemos deixar as oportunidades que aparecem, obviamente, dentro da nossa área, né? E me preocupa muito os jovens advogados que irão enfrentar realmente essa situação. A gente que já tem algum tempo de carreira e tal, já passamos alguns janeiros, né? Já, de uma forma ou de outra, temos um certo alívio, porque temos uma clientela, né? Nós temos clientes, às vezes, no meu caso específico, eu já tenho mais de 15 anos de idade, tem clientes que de 30 anos atrás que me ligam. Ah, doutor, eu sou o fulano de tal, da firma tal, assim, assim, como vai o senhor? Tá, tudo bem, tal, mas eu não me lembro. 30 anos atrás, o senhor fez um despejo, assim, assim, da rua tal, aí o compartimentozinho sensorial acusa que realmente eu me lembro daquele cliente. Agora, imagina o advogado jovem, né? Recém-formado, que está fazendo a sua carteira ainda, né? Vai ter muito mais dificuldade, né? Essa é a minha preocupação com os jovens advogados. Aí até a nossa BAME já tem um programa que atende ao jovem advogado, muito, muito bem elaborado, que está em andamento. Mas, de qualquer maneira, vamos torcer que tudo isso passe o mais breve possível e voltemos ao normal. Queria parabenizar o Dr. Robson Vitorino por sua brilhante exposição, que realmente nos trouxe vários esclarecimentos muito interessantes. Meus parabéns. Obrigado, doutor Emílio, pelas palavras. Muito interessante a sua fala também, que eu vejo aqui, né, na ABAME, dá para perceber advogados com vasta experiência, mas não só isso, né, como heróis, porque num país como o nosso, vocês já passaram por mudanças de economia, mudanças de moeda, a explosão no mercado anualmente de advogados formados que vêm com novas ideias e tudo mais. Então, de fato, e graças a Deus, sobrevivendo aí, né, a um ano cuja saúde de todos vem sendo amplamente ameaçada. Então, somos sobreviventes e vocês heróis duplamente nesse sentido. Então, a mim cabe a admiração quando o senhor fala né, já ter uma clientela, quer dizer, conquistar uma clientela é difícil, mas manter é mais. E manter isso no tempo, meu amigo, aí de fato precisa ter reputação, precisa ter caráter, precisa ter competência, precisa ter uma série de atributos que os senhores vêm demonstrando ao longo desse tempo. Então, se é que eu posso fazer algum pedido, e eu venho insistindo nisso, é que o nosso mercado é muito cruel, a nossa cultura de querer valorizar apenas a novidade. Tem muitas pessoas como os senhores, com uma vasta experiência, e isso precisa ser amplificado, precisa ser compartilhado. Né? Então, eu gosto dessa pensamento de equipes híbridas. O advogado sênior com o advogado júnior, vamos juntar essa equipe. Um está cheio de novidade, o outro já tem toda uma estrada para falar, olha, e acelerar o aprendizado dele. Então, eu acredito muito nisso, eu quero parabenizar vocês por estarem juntos na ABAME, preocupados em pensar o direito, pensar o segmento de vocês, isso é fundamental. E, principalmente, se manterem unidos. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos dessa coletividade, um dando suporte para o outro. Eu acredito nessas relações humanas, acredito no poder, numa boa amizade. Eu acredito que essas coisas fazem a diferença quando tudo começa a ficar ameaçado e a gente vê que a gente pode contar com verdadeiros amigos. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, viu?
Nós é que agradecemos, doutor Robson. Doutora Carolina fez a pergunta se tem mais algum colega que queira fazer alguma indagação ao doutor Robson. Parece que todos estão muito satisfeitos com a sua exposição. Eu acho que agora podemos partir para a prova que o senhor vai aplicar, não é isso? Já que todo mundo entendeu tudo, né? Perfeito. Como um bom professor, tem a prova final, para saber quem vai ser aprovado aí, para saber se poderão entrar de férias ou não, não é? Mantendo o protocolo, aplicação de prova. E quero dizer, ressaltar, o senhor falou na XP, dizer que a ABAME também é preocupada com esse novo tempo que nós vivemos, já firmou uma parceria com a Golf XP, no sentido de prestar para os nossos associados um trabalho de educação financeira, justamente isso. Por muitas vezes, nós, advogados, ficamos muito voltados e centrados para a questão jurídica, técnica jurídica, e esquecemos muito esse lado. E como o doutor bem colocou, existe o lado não só técnico do advogado, do seu escritório, mas principalmente a questão do marketing e a questão financeira. Então, é um dos pilares que nós não podemos, de forma alguma, esquecer, e, portanto, essa valorização que estamos procurando dar. Né? Bom, eu acho que todos estão, não tem mais nenhuma indagação, tem elogios aqui, a doutora Vânia vem sendo excelente, doutor Robson, a doutora Sula, parabéns, doutor Robson. Oi, Matheus. Tudo bem? Nós todos agradecemos muito a sua presença, doutor Robson. Muito obrigado. Mesmo. Sua exposição são muito interessantes, muito pertinente, um tema muito presente e caro para nós advogados. Né? E eu quero agradecer a presença de todos, especialmente em nome da nossa vice-presidente, a doutora Nancy Henriques, aqui presente, e saudar o nosso segundo tesoureiro que apareceu, o doutor Fernando Florentino, presente conosco, tá? Desejando a todos saúde e paz, e até a próxima terça-feira. Mais uma vez, doutor Robson, as portas da ABAME estão abertas para o doutor. Viu? Muito grato. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra poder aqui falar com vocês. Contem sempre comigo. Muito grato. Agradecendo a doutora Carolina, graças à doutora Carolina, que pelas mãos da doutora Carolina, que o doutor Robson esteve conosco hoje. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, saúde e paz a todos. Até a próxima. Boa noite. Valeu, Cid. Boa noite. Boa noite a todos. Bom estar com vocês no dia de hoje. Obrigada, doutor Robson. Oi, Sula. Prazer. Tudo Oi, bem? Pedroso. Tudo bom? Boa noite a todos. Beleza. Força aí, que nós estamos numa situação difícil. Boa noite, presidente. Está me chamando a atenção, né? Pode deixar. Sutilmente. Sutilmente, né? É o convite para a próxima. Um abraço. A próxima é da doutora Vânia, entendeu? A próxima é da doutora Vânia, que eu estou em dívida também com ela, entendeu? Mas agora, ao contrário dos outros, eu tenho que ter um filho, entendeu? Para poder colocar nome, porque na live da ABAME, né, do ENAI, aparecia somente a marca do telefone, entendeu? Agora eu já sei quem sou, não sou só um LGK, entendeu? Mas prazer em rever todos também, gozando de boa saúde. Ótimo. Um abraço forte. Valeu. Boa noite. Tchau, Pedroso. Um abraço. Tchau, Cid. Pessoal, eu caí, mas eu voltei. Eu vi o doutor Sidney se despedindo, eu gostaria só de falar aqui, obrigada. Poxa. Oi, Carolina. Oi, Sidney, eu caí. Minha internet é horrível hoje, é muito ruim. Não, agradeci. Eu caí direto. Agradeci pelas suas mãos e que o Dr. Robson veio e fez essa brilhante explanação para nós hoje. Muito obrigado. Né? Obrigada, Sidney, obrigada. Minha liberdade de fazer. Obrigada a todos. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Eu queria ter me despedido, mas minha internet hoje está muito ruim. Desculpa, tá? Então tá. Um beijo, tchau, um beijo a todos. Tchau. Tchau, Carolina. Tá bom, vou Tchau. cuidar dele agora. Tchau, doutor Emílio, doutor Pedroso.
Boa noite a Tchau, todos. doutor Francisco. Boa noite. Boa noite. Fernando, Eteval. Tchau, cuida bem do Boa neném. noite. Boa Tá noite. bom, beijo. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Carolina. Tchau,